Olá pessoal, hoje o programa Tá no Web conta com a participação especial de Carlos Antônio Tortato, ex-prefeito de Paranaguá e atual presidente dos sindicatos conferentes de Paranaguá. Como está, Tortato? Tudo bem? Tudo bem, César. Eu quero dar meus cumprimentos aqui aos telespectadores da TV Litoral Paraná. É uma satisfação estar aqui com vocês e parabenizar por esse empreendimento novo de Paranaguá. Obrigado. Tortato, agora com a lei nova que veio da 595, o que você vê o futuro dos trabalhadores portuários avulsos, mormente até com os conferentes? Na verdade, essa nova lei, que é o novo marco regulatório para os portos brasileiros, nós, trabalhadores, os trabalhadores avulsos, de um modo geral, nós saímos com algumas conquistas nessa nova lei. O único problema que nós temos hoje é que ficou claramente definido na lei que nos terminais de uso privado, ou seja, terminais fora da área de porto organizado, nós não temos a nossa participação com a nossa mão de obra. Esse é o único problema que nós temos. Como essa lei está vocacionada para novos investimentos no Brasil inteiro, com a construção de novos terminais, certamente nós teremos alguma dificuldade aí quando ocorrer a construção de terminal fora da área de porto organizado. Mas, no que concerne aos portos públicos, a mão de obra foi mantida, as categorias profissionais foram reconhecidas, a representação sindical pertence a essas categorias, como conferente, estivador, arrumador, vigia, bloco, enfim, todas as categorias, e isso tudo consolidou a nossa condição de trabalhador portuário avulso, TPA, nas suas respectivas categorias. Perfeito. E a gente sabe também, Tortato, que havia na época em que estava se aplicando a lei, um esvaziamento, um possível esvaziamento do ógimo e hoje do CAP, né? Como é que ficou a figura do ógimo com essa nova lei? O ógimo foi mantido. Na verdade, o ógimo é uma invenção, é uma necessidade, foi criado pelos empresários, é mantido pelos empresários, e esse órgão gestor de mão de obra é que regula toda a relação capital-trabalho nos portos. O ógimo, ele faz todos os recolhimentos dos encargos, faz o pagamento dos profissionais, oferece o material de proteção individual, enfim, todo aquele trabalho que era feito individualmente por cada sindicato, por cada categoria profissional, hoje é feito pelo ógimo. Então ele foi mantido. A mudança que houve mais significativa foram nos CAPs, nos Conselhos de Autoridade Portuária. Mudou a Constituição, ele não é mais um órgão deliberativo dos portos, é um órgão consultivo, e além disso mudou a paridade. Nós tínhamos antigamente 4 blocos, hoje nós temos 3. Um do poder público, um dos empresários e um dos trabalhadores. Houve uma distribuição melhor de 50% poder público e 25% empresário e 25% trabalhador. Anteriormente nós tínhamos 4 blocos, um de operador, um de empresários, um de trabalhadores e o poder público. Então hoje mudou essa paridade. Quer dizer, aumentou a relação do como o trabalhador pode se expressar, né? Exatamente, melhorou a equiparação com a constituição dos empresários dentro do bloco dos trabalhadores e operadores. E o ógimo, no caso, ainda continua sendo solidário no pagamento com relação aos trabalhadores portuários? Na verdade, o ógimo é um órgão repassador do pagamento. Pela lei antiga, através dos operadores. Ele era ainda solidário a esse pagamento. Exatamente, ele é devedor solidário em qualquer eventual ainda não pagamento. Continua. E o passivo do ógimo em Paranaguá? Porque eu sei que nos outros portos é imenso, principalmente Santos, né, que eu tenho um conhecimento por lá, Tortato. Paranaguá é diferente disso? Olha, César, nós temos uma história, uma tradição dos trabalhadores avulsos de pouquíssimas ações trabalhistas ao longo de todos esses últimos anos. Com a instituição do ógimo, certamente essa configuração mudou. E no Brasil inteiro nós tivemos muitas ações trabalhistas contra os ógimos. E muitos deles estão completamente inadimplentes, estão com uma dificuldade financeira enorme. Paranaguá não é exceção. Paranaguá também, por conta de várias ações trabalhistas das várias categorias profissionais, tem tido muita dificuldade de fazer o aporte financeiro para o pagamento dessas ações trabalhistas. Então, na verdade, o que eu poderia dizer para você é o seguinte, que realmente esses órgãos gestores de mão de obra no Brasil inteiro estão passando por uma série de dificuldade financeira por conta das ações trabalhistas, em função de um monte de coisas, escala eletrônica, intervalo de jornada de trabalho,
insalubridade, uma série de questões que hoje o trabalhador busca na justiça o pagamento disso através de ações contra o órgão. Enfim, Tortato, a gente sabe que lá atrás os sindicatos, de uma maneira geral, de todos os avulsos, faziam exatamente esse trabalho do ógimo. A escalação, o pagamento do IPI, recolhia, o sindicato administrava, inclusive, esses valores do IPI e fazia a distribuição. E também era muito ímpar na escalação, né? Faziam de forma magnânima, nunca cobraram do operador portuário. E a gente sabe que hoje o ógimo cobra, inclusive, e está inadimplente aí com uma série de coisas. Dentro desse cenário, Tortato, com a tua vasta experiência, que a gente sabe que o precede, foi uma experiência de sucesso o ógimo? Veja, eu diria que em alguns aspectos sim, em outros não. Realmente o ógimo tirou dos sindicatos aquelas atribuições todas que você acabou de falar. Pagamento de 13º, recolhimento dos encargos, 13º, férias, fundo de garantia, fornecimento do material de proteção, a escala era feita pelos sindicatos tudo de maneira democrática. Democrática, espontânea, sem cobrar nada. Nunca havia falta de trabalhador, quer dizer, havia uma compatibilização com as nossas regras de escalação, com a necessidade do trabalho. E isso tudo, com a escala eletrônica e com o ógimo, dificultou bastante. Hoje há a possibilidade da escolha do trabalho e muitas vezes você tem o profissional livre, sem trabalhar, mas ele não é escalado porque ele não passou o cartão naquela plana. E por causa das 11 horas. E me conta, Tortato. Então, na verdade, o ógimo ele, em alguns aspectos, houve algum avanço, mas, no geral, os sindicatos faziam muito bem todas essas atribuições que hoje o ógimo faz para cada um dos sindicatos. Quer dizer, de uma maneira geral, você vê que não foi tão promissor assim. Eu queria fazer mais uma pergunta sobre exatamente o ógimo às 11 horas, mas vamos deixar para o próximo bloco, que eu voltarei a perguntar. Estamos aqui com Carlos Antônio Tortato, ex-prefeito de Paranaguá e atual presidente do Sindicato dos Conferentes de Paranaguá, que nos honra com a sua presença hoje. Tortato, no bloco anterior nós falávamos sobre o ógimo trabalhador portuário. A gente sabe, muitas vezes, que às 11 horas impede o trabalhador da próxima escala. Mas a gente vê que há um cuidado tão grande do Ministério Público com isso, inclusive com denúncias, às vezes, que o trabalhador está extrapolando. E nós sabemos que o trabalhador portuário avulso quer trabalhar. Por outro lado, a gente percebe que nos terminais privados, esse rigor todo com o avulso não é tão contemplado, principalmente quando o cara tem um vínculo. Aí o cara pode dobrar, triplicar, e parece que não há esse cuidado, esse esmero da justiça. Então parece que são dois pesos e duas medidas. Quando ele trabalha como avulso, não, tem que ser o rigor das 11 horas. E quando ele trabalha como vinculado, ele pode passar para 12 e às vezes triplica, inclusive, né? Não só dobra. O grande problema das ações trabalhistas decorre dessa necessidade do intervalo entre jornadas. O nosso trabalho, você sabe disso, é um trabalho de avulso. Você só trabalha quando tem o trabalho e quando não tem, você não onera ninguém. Como a gente fala, o avulso é um eterno desempregado. É um eterno desempregado. Só na medida em que está o navio ali trabalhando, isso, que ele está realmente trabalhando. Que ele está escalado, é que ele está trabalhando e sendo remunerado. Fora disso, ele não tem custo para ninguém, para nenhum operador. É o sonho do empresário, né? Você tem um trabalhador capacitado, profissional, altamente competente, à disposição, que você só vai pagar quando vai utilizar. Quer dizer, é o sonho de consumo de todo empresário, né? E esse rigor que você fala do Ministério Público realmente existe. Nós tivemos muitas dificuldades na implantação da escala eletrônica por conta desse engessamento que houve com a fiscalização do Ministério Público. Mas essas coisas, ao longo desses últimos tempos, aí vem se ajustando, mas ficaram muitas pendências que os trabalhadores estão buscando a correção disso na justiça. E por isso que a gente falava no bloco anterior da dificuldade que os órgãos estão enfrentando para fazer frente a esses pagamentos todos das milhares de ações trabalhistas e todas as categorias profissionais. Como o avulso, que ele se aposenta, e era a única categoria, pelo menos que eu conheça, Tortato, eu não sou advogado aqui, mas era a única categoria que se aposentava, os avulsos, e não podem retornar ao trabalho.
Com essa nova lei, isso é possível. Hoje já torna-se possível. Essa nova lei agora... Foi feita essa correção, né? Foi feita essa correção. O trabalhador pode se aposentar e continuar trabalhando. E sem medo algum de ser feliz. Não é cancelada a matrícula e ele pode continuar trabalhando. Realmente era uma injustiça que se cometia com o trabalhador, porque muitas vezes ele tinha todas as condições de continuar trabalhando, mas ao se aposentar se cancelava a matrícula. E no caso, doutor Tato, aqui em Paranaguá, que é um espelho aí de todo o Brasil, Paranaguá, o maior posto de exportação da América Latina de grãos, com relação à periculosidade e insalubridade dos trabalhadores avulsos, como é que ficou isso com a lei nova? Esse também é um tema muito importante para os trabalhadores e que, novamente, eu insisto aqui, ensejou centenas e milhares de ações por conta da insalubridade. Isso está corrigido, porque nós fizemos um laudo arbitral, fizemos um pacto, houve um pagamento de um atrasado com relação a isso e hoje está normatizada essa questão. Você falou em insalubridade, mas a gente sabe, por exemplo, aqui o TCP e alguns outros postos brasileiros, que inclusive é transportado em contêineres tanque, inflamáveis, explosivos, e que o trabalhador, até a gente sabe, por uma determinação da International Maritime Organization, IMO, que os contêineres inflamáveis e explosivos, eles têm prioridade de embarque. Sim. Mas mesmo assim os trabalhadores ficam expostos a esse tipo de situação. Essa é uma situação complicada, a gente vê isso... Não ensejaria a periculosidade isso, doutor? Com certeza, com certeza. O risco ali está para todos, né? Está para todos. No momento em que está sendo feita a operação, qualquer acidente pode ocorrer e eles estão ali, apesar de estar em locais diferenciados, muitas vezes na ponta. E os berços são próximos, às vezes na ponta, mas está... Você trabalha próximo. Trabalha próximo. E isso não enseja a periculosidade ou o governo, de uma forma geral, não vê dessa forma? Não, ao negociar a taxa, eles embutem um valor que cobre essa periculosidade. Na taxa que é remunerada do trabalhador, tem uma parte daquilo que é para cobrir esse tipo de situação de trabalho. E com relação a essas 11 horas, você acha que haverá no futuro a possibilidade de desengessar isso para que o trabalhador possa fazer aquilo que ele sempre fez, como era antigamente? Eu acho que sim. Recentemente, uma turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o trabalhador avulso ele tem a disponibilidade do tempo dele para trabalhar. Foi uma decisão de uma única turma, mas que está mexendo nessa questão. Aonde é essa? Em Brasília. Em Brasília. É uma ação, eu não lembro agora de qual é o porto, mas o questionamento é exatamente esse, que o trabalhador ele pode dispor do período dele de trabalho porque ele é avulso. Exatamente, porque ele fica às 11 horas para descansar e de repente não há trabalho. Ele fica 18, ele pode ficar 18, 24 horas, 48. Quer dizer, a gente sabe que o trabalhador tem que aproveitar o trabalho enquanto ele está lá. Exatamente esse argumento usado pelo juiz, pelo juiz do Tribunal Superior do Trabalho, que ele mostra claramente que essa disponibilidade para o trabalho é do avulso. Ele está ali para trabalhar. E se ele não trabalhar naquele momento, ele pode perder a possibilidade de trabalhar no próximo. Trabalhar no próximo período. Perfeito. Eu acho que nós temos uma tendência de um entendimento diferente sobre isso num futuro muito próximo. Aí. Que acho que vai contemplar... Eu acho que sim, que vai permitir o trabalhador, em casos excepcionais, poder trabalhar mais vezes sem intervalo de 11 horas. E no caso, doutor Tato, a gente sabe que tem a OIT aí e tem algumas coisas dentro do trabalho portuário avulso que não respeita, apesar do Brasil ser signatário da OIT, não respeita essas condições, com inclusive o ganho mínimo, que a renda OIT, mínima, né? A renda mínima que a OIT promove. Como é que você vê esse caso de desrespeito à legislação que o Brasil é signatário internacionalmente? Já vi que você está bem antenado, César. Na verdade... Mas você vai me responder essa pergunta no próximo bloco. O programa de hoje está na web e conta com a participação de Carlos Antônio Tortato, ex-prefeito de Paranaguá, atual presidente do Sindicato dos Conferentes de Paranaguá. Nos traz com seu brilhantismo e nos honra com a sua participação. Tortato, no bloco anterior, nós falamos sobre a renda mínima, que o Brasil é signatário da OIT, né? E você estava fazendo um comentário de que os avulsos, de uma maneira geral, vêm atrás dessa solução. Nessa nova lei dos portos, 12.815, como o Brasil é signatário da Convenção 137 e da Recomendação 145 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, foi instituída a renda mínima. É uma renda mínima ainda incipiente, ela vai ser implantada agora através da regulamentação da lei,
mas ela vai atender principalmente os portos do norte e do nordeste do Brasil, onde o movimento é muito pouco, alguns portos têm muito pouco movimento, 1 ou 2 navios no mês, e vai atender principalmente essas regiões. Não será o caso do sudeste e do sul do Brasil, onde há muito movimento, os portos têm uma movimentação maior, e a renda mínima não será um fator preponderante, nem decisivo. Né? Mas, de qualquer forma, é um primeiro passo, é um avanço que aconteceu por conta do Brasil ser signatário da OIT. Eu vejo com uma grande oportunidade o senador Suplicy, que tem até uma cartilha sobre renda mínima, e isso não só para avulsos, mas de uma forma geral pelo Brasil todo, em que ele contemplou com esse livro, né, diversas autoridades da América Latina e vem exaustivamente se empenhando para essa renda mínima do povo brasileiro, né? O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, ele fez disso uma bandeira de luta, né? Ele defende isso há muitos anos, e eu acho louvável que tenha um senador com essa preocupação, que todo brasileiro, todas as pessoas tenham uma renda mínima com a qual ele possa sobreviver. Então eu acho que é uma bandeira do Suplicy, mas é uma bandeira que deveria ser de todos os brasileiros. Eu acho que nenhum país pode conviver com a fome e com a miséria absoluta. E, portanto, essa iniciativa do senador Suplicy é louvável e com certeza tem o apoio da grande maioria da população brasileira. Por isso que eu vejo com muito sucesso, que é a possibilidade de sucesso, porque vem ao encontro já desse pensamento, que é um expoente do PT, o senador Suplicy, uma cabeça pensante, né? E que pode realmente, eu acho que agora, ter sucesso finalmente. Acho que sim. O Brasil, nesses últimos anos, através da inclusão social, da inclusão das massas que hoje passam a consumir, entrando no mercado, eu acho que tudo isso mostra que é importante que todas as pessoas possam ter uma renda, que todas as pessoas possam consumir, e isso move a máquina do país, aumenta a renda, aumenta a possibilidade de trabalho, e isso é uma questão importante. Eu acho que o Brasil está passando por uma fase nesses últimos anos da busca de que a gente acabe com a miséria. É difícil, temos rincões ainda inatingíveis, mas eu acho que tem que ser uma busca de qualquer governo, independente do partido. É acabar com a miséria do país. Não é possível a convivência com pessoas que não têm o que comer, que não têm nenhum recurso para gastar, para fazer frente às necessidades da sua família, dos seus filhos. E eu acho importante uma iniciativa como essa do senador Suplicy. Verdade. Que todo brasileiro tenha uma renda mínima. Tenha dignidade, né? Tenha dignidade. Doutor Tato, nós não poderíamos deixar de falar aqui também, e me faz lembrar assim, um backflash do que aconteceu no Porto de Santos. Você sabe que eu tenho alguma experiência pelo Porto de Santos. E lá, na época da 8.630, a COSIPA, a Companhia Siderúrgica Nacional, ela foi privatizada. E Porto de Cubatão passou a ser, através de uma portaria, traçaram lá uma poligonal e disseram que aquilo estava fora do porto organizado. E eles usavam, até hoje usam, todo o canal de acesso, balizamento, boia, dragagem, e não pagam nada por isso. Todos os empresários portuários que estão dentro do porto organizado, até hoje reclamam dessa situação e nada foi feito. E eu percebo, doutor Tato, que nós estamos num revival aqui em Paranaguá. Com Imbucuí e ali na Pontal do Paraná. E como já aconteceu lá, parece provável que possa acontecer aqui, afetando de forma dramática os trabalhadores portuários avulsos, porque o que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, lá com custos diferenciados, sem os custos que estão dentro do porto organizado, haverá uma concorrência desigual e até desleal. Né? É verdade. Inclusive com calado maior, com áreas retroportuárias muito maiores e com possibilidade de se fazer uma ferrovia que atenda exclusivamente, uma rodovia que atenda exclusivamente. E minha pergunta para você, primeiramente, queria que você me respondesse com 2 pontos de vista, doutor Tato. O primeiro, como presidente do sindicato, sobre essa questão. E o segundo, como uma figura política eminente que você é, como ex-prefeito de Paranaguá, hoje sendo militante do PT, dentro desse cenário, eu queria que você me dissesse, como conferente, e tua visão política da coisa. Como trabalhador avulso, eu acho que é uma preocupação que todos nós devemos ter, porque qualquer terminal de uso privado, TUP, que eles chamam,
ou seja, um terminal construído fora da área de porto organizado, ele não precisa requisitar a mão de obra do trabalhador avulso, através dos OGMs. Então isso é uma preocupação. Um terminal que seja construído em Pontal ou aqui no Imbucuí, certamente ele não vai precisar, se ele estiver fora da área de porto organizado, requisitar a mão de obra do trabalhador avulso. Além de uma série de outros custos que tem quem está dentro do porto público, que é o inframar, o infracais, o infraportos, o arrendamento, a outorga, uma série de coisas, a reversão do patrimônio, que hoje acontece para quem está no terminal, para quem está no porto organizado, que não teria isso na área fora do porto organizado. Então essa é uma preocupação. E Paranaguá discute isso hoje, a exclusão de Pontal e do Imbucuí da área de porto organizado do porto de Paranaguá. Então, do ponto de vista do trabalhador... Mas é Paranaguá que discute ou é o governo do estado? Não, a nova lei, ela estipulou o prazo de 1 ano para que os portos definam essa poligonal, o que é e o que mas fica dentro da de porto qual organizado. a cabeça que está por trás disso? É Paranaguá, os cidadãos Paranaguara, os avulsos, o trabalhador portuário ou é o governo do estado? Não, isso está acontecendo por solicitação da APA e do governo do estado junto à CEP e ANTAC, Secretaria Especial de Portos e ANTAC. É claro que o governo federal, com essa lei, está abrindo para novos investimentos. E ontem nós tivemos uma reunião no Porto com o Luiz Henrique Dividino, que é o superintendente do Porto, ontem, dia 5 de setembro, e lá foi colocado todas as razões que o Porto tem para atrair esse investimento se conseguir excluir essas áreas da área de porto organizado. Claro que existem muitas certezas com relação a isso, mas existem também muitas dúvidas com relação a isso. E nós colocamos a nossa posição da preocupação dos trabalhadores lá. A CIAP também já tem se manifestado publicamente com algumas preocupações, mas o fato é que esse pedido, esses investimentos, e isso vai acontecer independente até da nossa vontade aqui. O Porto colocou isso com muita clareza ontem, o Dividino coloca que se nós não nos prepararmos para receber esse investimento, eles podem ir para portos vizinhos e nós perdemos aí, ficarmos na contramão da história. É um argumento consistente, é um argumento válido, mas do ponto de vista dos trabalhadores, há uma preocupação. E como político, como alguém da região aqui que está preocupado com o litoral como um todo e vê essa questão portuária a nível nacional, eu acho que o governo federal, ele criou realmente uma lei que ela é problemática. Ela, no mesmo ambiente, numa mesma área de porto, ela cria situações muito desiguais, que é o terminal de uso privado com o terminal dentro da área de porto público. Você falou muito bem, doutor Tato, inclusive que perguntei aqui, numa entrevista anterior, para o Frisoli, se existia vida para os navios de container fora do terminal de container de Paranaguá. E ele falou, não, realmente, o TCP domina, porque os investimentos na área do porto público, a gente sabe que são pífios, e os navios que trabalham dentro do porto do TCP podem ser até gearless, porque eles têm portainer, mas não há um PT, eu acho. Sim, fora do terminal. Fora do terminal. Hoje o TCP ele tem um monopólio praticamente do container dentro do porto. E daí os avulsos como é que ficam? Ou eles ficam vinculados a um TCP, ou se vêm para trabalhar no porto público, não tem infraestrutura. É verdade. São essas incoerências que a gente vê aí nos investimentos no porto. Que é isso que você está apontando agora, né? Eu acho o seguinte que... Isso tende a ampliar se acontecer com essas duas áreas, né? Um abandono do porto público com um super fortalecimento do porto privado. O que se aposta é que tem muito crescimento ainda e tudo isso atenderia, né, essa demanda que tem crescente aí. Mas eu diria para você o seguinte, o governo federal aponta com mais de 100 terminais novos que podem ser construídos no Brasil. Eu pergunto para você, que você conhece bem essa área, será que se nós tivéssemos aí uns 10 ou 15 novos terminais estrategicamente distribuídos pela costa brasileira, será que não atenderia essa demanda que tem para vir aí, de exportação e tudo mais? Com certeza. Pois o que nós vamos ter agora, em Santa Catarina tem 2 ou 3 terminais. A cabotagem acabou aqui no Brasil, não Exatamente, tem que é uma coisa importantíssima, que muito mais lucrativa para o país, tira diversos caminhões das estradas com um custo menor, e isso não acontece. Então, o problema não está do portão para dentro do porto, eu vejo que o problema está do portão para fora. Perfeito. Que é a infraestrutura, que é a logística, que é a ferrovia, que é a rodovia, que são os pátios de estacionamento. Transporte intermodais, né?
essa logística toda para trás do porto que encarece os custos, que né? dificulta muitas vezes o embarque e o desembarque das mercadorias. Dr. Tato, nós estamos no final do nosso programa e eu gostaria que você desse suas considerações finais para nossos telespectadores. Então, eu primeiro quero agradecer o convite mais uma vez aqui de vocês, fico muito honrado de participar do programa. Mais uma vez aqui parabenizar a Vera Tota Teles, que é uma empresária que acredita no litoral, acredita em Paranaguá, e para mim é uma satisfação estar aqui. E eu acho que o Paranaguá tem um futuro muito importante pela frente, muito consistente, o nosso porto é o nosso pulmão, é a vida da cidade, e a importância de um porto para uma cidade como Paranaguá é vital. E nós temos que ajudar o governo, ajudar a administração, a prefeitura, enfim, tudo o que for possível para que a gente continue crescendo, continue gerando emprego e riqueza para o país e para o Paraná. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Dr. Tato, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado pela sua gentileza, pelo seu brilhantismo, pelas suas considerações que foram fantásticas e esclarecedoras aqui para o nosso público. Muito obrigado. Eu é que agradeço.